Nós vimos aí a negociação do ministro Mantega em torno do ICMS e a questão dos tributos é um dos calcanhares de Aquiles da nossa economia. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e entrega muito pouco ao contribuinte. Mas ainda há muitas atividades econômicas que não pagam impostos. É a chamada economia subterrânea, que inclui piratas, sonegadores e também atividades informais. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas e Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético, depois de 5 anos em queda, o índice que mede essa informalidade se manteve estável em 2012. Agora, o dado impressionante, a economia subterrânea é responsável por nada menos que 17% de todo o PIB brasileiro, o que quer dizer que as atividades informais movimentaram este ano quase 750 bilhões de reais. Mas a pesquisa mostra uma evolução importante nos últimos 10 anos. A parcela da economia que estava à margem da formalidade caiu 4 pontos percentuais entre 2003 e 2012. O índice de economia subterrânea leva em conta as atividades que não fazem parte da chamada economia formal, sem a declaração de renda, o pagamento de impostos e a utilização de mão de obra formal. E justamente a contratação de funcionários com carteira assinada é que vinha estimulando a queda no índice de informalidade da economia. Só que, ao contrário dos últimos 5 anos, o percentual de trabalhadores que saíram da informalidade ficou estagnado este ano em relação a 2011. Para os analistas responsáveis pela pesquisa, o momento vivido pelo mercado de trabalho exige mudanças. Isso porque o crescimento do emprego formal chegou ao limite. O estudo mostra ainda que os 2 principais entraves ao crescimento das contratações com carteira assinada são a rigidez das leis trabalhistas e a baixa escolaridade da população brasileira. Vamos dar sequência a esse assunto. Conversa agora com Roberto Abdenur, que é presidente do Instituto Ético, e até para saber, boa tarde, obrigado por ter vindo. Até que ponto você acha que a queda aí dos últimos 5 anos, né, a informalidade, que já vem de algum tempo, não ter se repetido, essa queda ela não aconteceu esse ano, por que motivo? Mas não cresceu no percentual suficiente? É muito interessante você ver que a trajetória de queda da economia subterrânea foi positiva durante quase uma década. Começou em 21% a taxa da economia subterrânea em 2003 e 10 anos depois, agora no final de 2012, chega a pouco menos de 17%. Essa foi uma evolução muito positiva. O que é curioso, quase paradoxal, é que esse fato ruim de que a informalidade, a economia subterrânea parou de cair, ele se deve, por outro lado, a um fato muito positivo, que é a ampliação do mercado de trabalho formal. O Brasil está hoje quase que com pleno emprego. A taxa de desemprego formal da economia é de pouco mais de 5%. O que nós estamos constatando, como disse o comentário anterior, é que existem fatores estruturais na economia brasileira que dificultam a continuação da redução da informalidade ou da economia subterrânea. As leis trabalhistas, que são muito rígidas, tornam caro contratar e caro despedir, o que desestimula a contratação em muitos casos. Você tem um altíssimo nível de tributação, que é um estímulo à sonegação, e há o problema da ainda baixa escolaridade do trabalhador brasileiro. O trabalhador com nível muito baixo de escolaridade dificilmente consegue um emprego formal. É verdade, por outro lado, que tem havido ao longo desses 10 anos uma melhoria considerável no nível médio de escolaridade. Cerca de 22 milhões de trabalhadores brasileiros se beneficiaram de um nível melhor de escolaridade e isso contribuiu muito até agora para a redução da economia subterrânea. Mas nós chegamos a um ponto de saturação e agora é importante que as autoridades dos diversos setores se debrucem sobre a questão
da excessiva tributação, da excessiva burocracia, sobre a questão de flexibilização do mercado de trabalho e com continuados impulsos para a melhoria da educação no Brasil, do primário ao secundário, à escola técnica até a universidade. Na sua avaliação, é um problema o quê? Mais interno, de gerencial, de políticas, ou tem a ver com a crise internacional que nesses anos também vem acometendo o mundo? Não tem que ver com a crise internacional. Você veja que é muito curioso, é surpreendente até, que embora com um crescimento econômico baixo, 2,7% o ano passado, será cerca de 1,5% esse ano, o mercado de trabalho está aquecido. O problema é um problema que vem de longa data, é um problema estrutural da economia brasileira e, como tal, tem de ser enfrentado. De fato, capacitação e educação é uma prioridade. Agora, com relação a tributos, o próprio ministro Manteiga também vem negociando agora a redução do ICMS, temos essa notícia, né? Vem fazendo também benesses mais localizadas, em termos de IPI, para estimular a economia. A área automobilística acabou se beneficiando, linha branca também, e a reforma para valer, ela acabou, enfim, não sendo feita, né? Por que o senhor avaliasse isso também? Quer dizer, o que lhe parece que deve ser tratado esse problema? Em que medida o capital político deve ser utilizado para fazer uma reforma de fato? Veja bem, já houve tentativas no passado, por governos anteriores, de fazer uma reforma tributária ampla, integrada. Isso é politicamente muito difícil. Como se está vendo agora, o ministro Manteiga tem um diálogo bastante intenso com políticos e com governadores de estados, com autoridades tributárias dos estados para reduzir o ICMS nas operações interestaduais. E isso vai ser feito ao longo de 8 anos até se chegar ao nível de 4%, que é o objetivo da coisa. Infelizmente, por assim dizer, parece irrealista e inviável, pelo menos nas atuais condições, chegarmos a uma reforma tributária, digamos, radical. O que o governo está fazendo é atacar o problema pelas beiradas, com algumas medidas pontuais, como a exoneração do IPI para vários setores, a desoneração da folha de pagamentos. O ideal, mesmo na ausência de uma reforma tributária ampla e completa, seria que certas dessas medidas fossem feitas mais horizontalmente, abarcando a economia em seu conjunto. Veja bem, a taxa tributária no Brasil hoje está em torno de 36%. Eu outro dia vi uma estatística, a média na América Latina é de 20%. E a taxa de tributação no Brasil é equivalente ou superior à de países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, a Suíça, a Austrália, os Estados Unidos, o Japão. Ela é pouco menor que a da Alemanha. E, infelizmente, nós temos um retorno muito pequeno para essa alta carga tributária sob a forma de políticas públicas, da própria educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, etc. Agora, essa semana é a semana dos royalties do petróleo, né? Eu acho que aí também tem um problema correlacionado com tributos, com ICMS, porque se lá atrás se tivesse decidido melhor esse equilíbrio entre origem e destino, talvez não tivéssemos no impasse hoje. Eu diria que, tanto quanto eu veja, a questão dos royalties do petróleo é uma questão, digamos, paralela, separada desse problema estrutural. É uma questão importante para o meu estado, o Rio de Janeiro, e para outros, como o Espírito Santo e mesmo São Paulo, é uma questão muito importante, mas eu diria que ela é separada desse contexto geral de que estamos falando no que diz respeito à economia subterrânea. Embaixador, quando se conhece o problema, que é o diagnóstico, né, fica mais fácil a solução, né? Nesse sentido, o senhor acha que nós estamos em que estágio também? Essa é a justificativa do Instituto Ético de cálculo do índice de economia subterrânea? Quer dizer, agora, depois desse primeiro passo que foi dado, o que precisa ser feito? Quais são as próximas etapas? Veja bem, o Instituto de Ética Concorrencial é uma entidade singular, não existem outras no Brasil e mesmo em outros países, com o foco na questão da ética na concorrência, da ética para a melhora do ambiente de negócio. Tem muita educação também, né? Exatamente, a educação do consumidor, a educação do trabalhador são temas muito importantes. Então, o objetivo básico é evitar desvios de conduta que levam à sonegação fiscal. Quando nós estamos falando de informalidade, de economia subterrânea, estamos falando
muito desse problema da sonegação fiscal. Os próximos passos são continuar, o Ético tem até ideias próprias sobre simplificação do sistema tributário, redução da burocracia, melhoria dos instrumentos de arrecadação, de modo que é uma entidade que, modéstia à parte, contribui muito significativamente para a melhoria do ambiente de negócio no Brasil. E nós esperamos contribuir em diálogo com o governo, com o Congresso, com outros meios empresariais, para que haja continuidade nesses esforços de melhoria da economia. E meio de comunicação poder divulgar também, todo mundo conhecer. Para isso estou aqui, né? Tá certo. Embaixador Bittencourt, muito obrigado por ter vindo Muito aqui. obrigado, Sidney. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado.